E aí, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai dar continuidade então, ao nosso conteúdo de termoquímica. A gente já está finalizando a forma de determinar o ΔH de uma reação, né? A gente já vai falar sobre isso. E hoje a gente vai falar como determinar a variação de entalpia de uma equação utilizando a lei de Hess. Vamos lá? Então, vocês já aprenderam a calcular o ΔH de uma reação de duas formas diferentes. Utilizando a entalpia dos produtos menos os reagentes, né? Que geralmente se utiliza esse aqui para quando você tem reações de neutralização, de combustão ou de formação, ok? É a mesma forma, você sempre pega a entalpia do produto menos reagente. O que é essa entalpia? Aquela energia que a própria substância tem, e isso já é tabelado, aquele valor que você tinha que olhar numa tabela para saber quanto valia a entalpia de cada substância. E aí a segunda aula de determinação de variação de entalpia foi da energia de ligação. A energia de ligação era a energia contida em cada ligação entre os átomos. Por isso que vocês tinham que abrir a ligação, tinham que montar a ligação entre eles, entre os átomos, não simplesmente olhar a substância e colocar o valor, né? Era o contrário disso, você tinha que montar a ligação e ver o valor de cada ligação entre os átomos. E a terceira etapa agora é por meio da lei de Hess. A lei de Hess, eu acho que seria a parte até mais simples. Ainda é muita matemática, mais do que antes, só que talvez a lógica dela seja um pouco mais fácil. Então vamos começar? Então a gente começa falando sobre a lei de Hess com essa imagem aqui. Então você tem que sair do acampamento A para chegar ao acampamento B. E você tem dois caminhos, tá? Você tem um caminho mais em linha reta, que você está só subindo, talvez seja até um pouco mais forte essa subida. Olha a diferença de altitude, né? Você está a 500 metros e aí vai ter que subir a 2.500 metros. E você tem a segunda, o outro caminho, que ele é mais cheio de curvas, né, mais comparadas, talvez seja o caminho mais fácil. Porém, o objetivo é chegar ao acampamento B. Então, independente do caminho que você escolha, o objetivo da equação vai ser o mesmo, a finalidade vai ser o mesmo. O que isso quer dizer? Hess era um médico que, como antigamente todo mundo que estudava alguma ciência também estudava várias outras, né? Eles não eram uma coisa só, não eram só químicos, só físicos e assim por diante. Ele começou a trabalhar com essa parte de calorimetria, né? Com as equações termoquímicas, e ele queria saber como dar prosseguimento quando não se tem o calorímetro, como se desvendar o valor dessas entalpias das substâncias. E o que ele conseguiu determinar por meio de vários estudos? Que se ele misturasse ácido numa base, a neutralização iria acontecer com a mesma quantidade de calor liberado. Se ele misturasse ácido na água e depois a base, ia liberar a mesma quantidade de calor. Se ele colocasse base na água e depois o ácido para neutralizar, ia liberar a mesma quantidade de calor. Então, independente dos processos intermediários que aconteciam, a finalidade e o valor liberado do calor eram sempre os mesmos. Ele tinha a neutralização do ácido da base e liberava a mesma quantidade de calor em qualquer tipo de etapa que ele fazia. Então, é isso que a gente fala sobre a lei de Hess. Não importa o caminho ou a distância ou quantas etapas tem esse caminho. Importa só os estados iniciais e finais da minha equação. Então, é isso que leva em consideração quando a gente fala da lei de Hess. Quais são os estados iniciais e finais? E aí, se eu sei disso, eu sei a quantidade de entalpia, o valor do calor, o valor da entalpia que vai estar relacionado a isso. Vamos ver como é que faz isso? Então, eu tenho um exemplo aqui. Geralmente, a gente tem uma equação global. A equação global é aquele caminho mais fácil, né? O caminho em linha reta. Eu saio de um ponto, chego naquele ponto, parou. Então, eu vou utilizar letras para ficar mais fácil visualizar e depois eu vou utilizar outro com substâncias químicas. Então, eu tenho aqui o A que reage com B para formar C e eu não sei qual é a variação de entalpia dessa equação global. Só que eu tenho equações intermediárias que me fazem chegar a essa equação global e eu conheço os valores delas.
né? Então, eu tenho C reagindo com B, que produz D. E essa equação tem uma variação de entalpia de mais 300 kJ. Na etapa 2, que é como se fossem as curvas lá do nosso caminho, as várias etapas que iam acontecendo, eu tenho A, que reage com 2B, que vai produzir D. E essa equação tem uma variação de entalpia de menos 500 kJ. Ok? O que eu tenho que fazer? Achar uma forma de simplificar as minhas equações intermediárias, minhas etapas, e tornar ela igual à equação global, para que eu possa encontrar a variação de entalpia. Então, vamos lá. Eu vou colocar as etapas aqui, etapa 1, a equação da etapa 1, etapa 2 e a equação da etapa 2. O que eu tenho que ter em mente? Todas as etapas intermediárias, elas têm que ser simplificadas para que elas fiquem iguais à equação global. A equação global é o teu resultado. Você sabe aonde você tem que chegar. O que a gente tem que descobrir é como chegar lá. Então, eu tenho que transformar essas duas etapas nessa equação global aqui que a gente viu lá no início, né? Se eu olhar as equações, eu não tenho a letra D aqui. Então, a letra D eu tenho que cortar. Para que eu possa cortar uma substância, uma tem que estar do lado dos reagentes e outra tem que estar do lado dos produtos, para que a gente possa fazer esse corte. Outra coisa, nós só temos um B. E aqui tem uma equação que apresenta 2B. Então, eu tenho que dar um jeito de cortar um B daí, e isso é feito da mesma forma que eu dei. Eles têm que estar em lados opostos para que eu possa cortar um. Ok? Então, como que eu vou fazer? Olha só, que eu tenho que olhar as posições dos elementos das substâncias. Então, como reagente, eu tenho o A e o B. E o C, ele é produto. Então, aqui na etapa 1, o C está como reagente. Então, eu vou ter que inverter essa equação, porque eu tenho que deixar ela igual à equação global. Então, pensa que eu posso ter 8 etapas. As 8 etapas devem ser simplificadas para ficar igual à equação global, para ficar igual a uma equação, que a gente chama de equação ou etapa global. Ok? Então, a gente vai ter que inverter a primeira. E a segunda eu vou manter porque ela está na ordem. Ó. O A está como reagente, o B está como reagente. Ok? Então, vamos para a segunda etapa disso aqui. E aí, você coloca a etapa 1 já invertida, né? O D antes era produto, agora ele é reagente. O C antes era reagente, agora é produto. E o B também. Você simplesmente inverte a equação. Olha só o valor que apareceu aqui. O ΔH, quando você inverte uma equação, ele também muda o valor, ele muda o sinal, ele inverte o sinal. Então, se antes ele era positivo, agora ele é negativo. Toda vez que você inverter uma equação, não esqueçam também de inverter o sinal da variação de entalpia, ok? Só deixa eu apagar isso aqui para não ficar muito grande. Ok, agora a gente vai colocar a etapa 2. A mesma etapa que a gente tinha antes, só que agora a gente pode começar a cortar o que nos interessa. Então, se eu olhar aqui na minha equação global, eu não tenho... Deixa eu mudar a cor aqui da caneta. Eu não tenho letra D. Então, o D ele tem que ser cortado das minhas equações. Como um é reagente e o outro é produto, eu corto. Ó. D cai fora, D cai fora. Ok? É só fazer isso, deixar em lados opostos para que você possa cortar. É como se você estivesse neutralizando, simplificando. Outra coisa, eu tenho um B aqui como produto e eu não posso ter esse B aqui. E eu tenho 2B como reagente. Então, eu corto um B daqui com esse B daqui. E aqui ainda vai sobrar um B, né? Porque eu só cortei... Pensa que eu tenho que cortar quando eu tenho a mesma quantidade. Se eu tenho um pouquinho a mais, eu só corto a mesma quantidade. Então, de 2B vai sobrar 1. Baixando isso aqui, vai sobrar o A, vai sobrar o B que sobrou aqui e vai sobrar o C. Então, vai sobrar exatamente a minha equação global. Ó. A mais B que produz C. A mais B que produz C. E o ΔH? Você vai somar, né? Menos 300 mais
menos 500, eu vou ter como se eu tivesse duas dívidas, uma de 300 e uma de 500 reais, vou somar tudo numa dívida só e vai dar menos 800 kJ. Isso é a lei de Hess. Olha quantas etapas a gente fez para chegar na mesma equação global que nós tínhamos no início. Então, é isso que a gente tem que fazer. Verificar se a gente tem que inverter, se precisar multiplicar uma equação, vocês podem multiplicar. Você pode fazer o que for possível, dividir, para que você consiga tornar as várias etapas em uma só. Vamos ver um outro exemplo agora? Vamos lá fazer um exemplo, então, utilizando substâncias e equações normais que nós vamos ver a partir de agora. Então, a gente continua tendo uma reação de uma etapa, que é o que a gente chama de equação ou reação global. E aqui eu tenho água líquida se transformando em água gasosa e eu não sei quanto de calor, quanto de entalpia está envolvida nessa reação. Só que eu tenho a reação de duas etapas em que pode me dar esse valor aí, que é a água líquida, né, sofrendo aqui uma decomposição em hidrogênio e oxigênio e absorve 286 kJ para isso acontecer. E a outra etapa eu tenho hidrogênio reagindo com oxigênio para formar água no estado gasoso e tem aqui uma determinada quantidade, 242 kJ liberados nessa equação. Então, se eu olhar, eu vou ter que transformar essas duas etapas aqui na minha equação global. Então, na minha equação global não tem hidrogênio e não tem oxigênio sozinho, só tem água líquida se transformando em água gasosa. E eu nem vou precisar inverter porque eu tenho água líquida como reagente e água no estado gasoso como produto. Ele já está na ordem correta. E outra coisa, para eu cortar o que eu não preciso, também está na mesma quantidade, né? Então, aqui eu tenho hidrogênio como produto e hidrogênio como reagente. Então, eu posso cortar esses dois, porque eles não estão na minha equação global, então eu corto e eles estão na mesma quantidade em lados opostos. Então, eu posso fazer isso simplesmente. Outra coisa, a gente não tem oxigênio, né? Então, e aqui eu tenho oxigênio como reagente e aqui como produto na mesma quantidade. Então, eu corto o hidrogênio e o oxigênio da minha equação e vou ter agora só água no estado líquido e água no estado gasoso. E a partir daqui eu posso calcular a minha variação de entalpia. Então, o que sobrou? Água líquida e gasosa, e isso gerou aqui esta quantidade de entalpia que foi absorvida para que essa equação, para que essa reação pudesse acontecer. Ok? Esse era um exemplo mais rápido, mais fácil, mas eu posso trabalhar com vocês outros exemplos que tenham mais etapas, mas isso também vai ficar de atividade para a próxima aula, que depois a gente vai conversar sobre isso. Tranquilo, pessoal? Façam com calma, revejam uma aula, refaçam os exemplos no caderno e tentem fazer alguma coisa da apostila, mas eu já vou dar um indicativo da próxima tarefa para vocês. Até a próxima aula!